Mais uma segunda-feira, mais um Sporting Grande Jornal com Raio-X Sporting e com vários temas a marcar a atualidade. Na jornada anterior, o Sporting respondeu com uma vitória categórica em Guimarães. Com a goleada por 4-0 sobre o Vitória, os Leões vão para a pausa das seleções no primeiro lugar da Liga, com o melhor ataque, a melhor defesa e o melhor marcador. O Sporting é o clube português com mais jogadores formados pelo clube a atuar nas principais ligas europeias. É o resultado de um estudo levado a cabo pelo Observatório de Futebol. Os Leões confirmaram hoje a realização de buscas da Polícia Judiciária no estádio José Alvalade, no mesmo dia em que Santa Clara e Benfica também foram visados pela Polícia Judiciária por alegadas suspeitas de corrupção desportiva. No caso do Sporting, os Leões falam numa investigação de um alegado branqueamento de capitais no período entre 2011 e 2014. São processos que vão ser comentados por Miguel Braga, já a seguir neste Raio-X Sporting. O Futebol Clube do Porto, pela voz do seu diretor de comunicação, acusou o Sporting de subserviência ao Benfica. O tema da aliança volta a estar em cima da mesa no Raio-X Sporting. Muito boa noite, começa agora mais um Raio-X Sporting aqui na Sporting TV. Voltamos a contar com os nossos comentadores e especialistas habituais, o antigo árbitro Pedro Azevedo, o antigo jogador do Sporting Manuel Fernandes e o responsável de comunicação do Sporting Miguel Braga. Eu cumprimento os três e dou mais à frente também as boas-vindas ao João Olivença, que vai estar connosco neste Raio-X Sporting. Ronda de respostas rápidas, como habitual, começa aqui pelo Pedro Azevedo. Pedro, nesta jornada não tivemos Nuno Almeida. Compreendes esta ausência do árbitro para esta ronda, para esta última ronda? Boa noite a todos. Sim, de certa forma percebe-se, após a arbitragem do Passos Ferreira Futebol Clube do Porto da semana passada, creio que é normal a ausência nas nomeações desta semana. Manuel Fernandes, rapidamente também, André Sporar não marcou nesta jornada, mas voltou a ser influente no ataque do Sporting? Sim, acho que jogou muito bem e as movimentações que ele fez também permitiram a outros colegas que jogam um pouco mais recuados que ele ter sucesso, e eu acho que eu pessoalmente estou satisfeito com o rendimento dele. Miguel, várias equipas na liderança dos respectivos campeonatos, um fim de semana 100% perfeito, vamos falar disso mais à frente. Estas lideranças dão mais responsabilidade, mais tranquilidade às equipas, ao Sporting comigo. Boa noite, André, boa noite a todos e boa noite aos telespectadores. Eu diria que nos dá uma responsabilidade tranquila nas várias modalidades e esperemos agora continuar a lutar com todas as forças para nos manter assim. Perguntas feitas, respostas dadas, vamos entretanto aos temas que estão na ordem do dia. E começamos pela liderança da equipa de futebol profissional do Sporting, liderança conservada nesta última ronda e inclusivamente reforçada. Vamos olhar para os jogos que marcam então esta última ronda do campeonato. A Bessade, que empatou com o Rio Ave. O Tondela acabou por vencer o Santa Clara por 2-0. O Famalicão venceu o Marítimo por 2-1. O Vitória de Guimarães acabou por ser derrotado pelo Sporting por 4-0. O Farense garantiu a primeira vitória na prova, 3-1 sobre o Boa Vista. Mais jogos desta sétima ronda da Liga Portuguesa. O Nacional acabou por vencer o Gil Vicente por 2-1, o Futebol Clube do Porto venceu o Portimonense por 3-1, o Benfica perdeu com o Sporting Braga por 3-2 e o Moreirense Passos Ferreira foi adiado, era um jogo que ia acontecer nesta segunda-feira. Vamos, a partir destes jogos, olhar para a classificação do campeonato, classificação liderada de forma isolada pelo Sporting Clube de Portugal, uma liderança que foi conquistada na jornada anterior e o Sporting acabou por conseguir defender e inclusivamente reforçar para um dos segundos classificados essa mesma liderança e esse primeiro lugar. Uma classificação que poderemos ver, conferir mais à frente neste Raio-X Sporting. Seja como for, o Sporting tem 19 pontos e lidera de forma isolada o Campeonato Nacional. Vamos começar a análise dos temas precisamente por aqui. Estamos então a olhar para a tabela classificativa. O Sporting, Miguel, com 19 pontos, mais 4 do que Sporting de Braga e Benfica. Benfica que perdeu nesta ronda.
Começando aqui pela pergunta que te fiz logo há pouco, para uma resposta rápida, de facto temos aqui um Sporting obviamente satisfeito com esta liderança, mas consciente de que ainda há um longo caminho a percorrer. Sim, nós estamos no início do campeonato e eu diria que nada disto, enfim, não me interpretem mal, mas não diria que nada é por acaso e acho que o Sporting tem trabalhado muito nesse sentido, tem sido um trabalho que já começou há alguns meses, tem blindado um grupo, tem criado um grupo e tem trabalhado diariamente e afincadamente para conseguir o objetivo. E relembro que o nosso objetivo, e tem sido esse o pensamento incutido pela estrutura do futebol, o nosso objetivo só pode ser jogo a jogo e daí que o nosso próximo objetivo é o jogo da Taça de Portugal. Temos que manter os pés bem assentos na terra e continuar a lutar por esses objetivos semana a semana, jogo após jogo. Ficam, no entanto, as boas indicações dadas pela equipa, pelo conjunto de jogadores de Ruben Amorim, mais uma vez por Pedro Gonçalves. Ainda na semana passada falámos sobre ele, mais uma vez em destaque. Sim, eu acho que, não querendo ser injusto, obviamente o Pedro Gonçalves tem feito um arranque de campeonato ótimo e espero, obviamente, que assim se mantenha, seria ótimo sinal para ele e para o Sporting, mas acho que o forte do Sporting tem sido o seu coletivo e a entreajuda que se vê entre os vários setores e essa fome que há bocado o Manel falava comigo antes do programa começar, vê-se que existe fome de bola, ou seja, que dão tudo e que têm essa interajuda e, como digo, acho que o importante agora é mantermos os pés bem assentos na terra e percebermos que temos um objetivo a conquistar semana a semana, temos agora esta paragem, mas dia 23, se não estou em erro, temos o próximo objetivo. Estamos ainda numa fase muito precoce da temporada, mas esta liderança e, por exemplo, estes registros, ou seja, o maior número de pontos, o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor marcador, no fundo explicam que, de facto, esta liderança, apesar de tudo e apesar de estarmos numa fase ainda muito embrionária, não é uma liderança conquistada por acaso, digamos assim. É uma liderança conquistada com todo o mérito até o momento. Sim, eu tenho-me feito alguma confusão em algumas apreciações que ouço falar dos nossos comentadores, não estes, obviamente, mas de outros que parece que o Sporting cada vez que ganha um jogo é porque a outra equipa jogou muito mal. E depois o Boa Vista, por exemplo, foi o Boa Vistão contra o Benfica. E acho que há aqui uma injustiça de um lado e do outro, ou seja, se o Guimarães no último jogo não jogou o que quis, não jogou porque o Sporting não o deixou. E acho que foi um jogo jogado a alta rotação. O Guimarães não mandou a toalha ao chão e teve sempre a lutar mesmo. Acredito que ao 3-0 tenha sentido um pouco, enfim, que o resultado lhe estava a escapar das mãos, mas bateu-se, enfim, como se batem sempre as equipas do Guimarães e acho que o Sporting mais uma vez deu uma grande demonstração de força coletiva. Todos estes registros, Manuel Fernandes, dão mérito ao Sporting e ao facto de estar no primeiro lugar da Liga? Está no primeiro lugar e com todo o merecimento. As pessoas têm que reconhecer isso. Aliás, há muita gente que reconhece, embora outras pessoas, como o Miguel diz muito bem, que digam que o êxito do Sporting em Guimarães foi mais por mérito do Guimarães do que propriamente por mérito do Sporting. Que isso é uma das coisas que só não vê quem não quer. O Sporting fez uma exibição transcendente que há muito tempo não via uma equipa do Sporting jogar como o Sporting jogou em Guimarães. A dinâmica imposta pelo Sporting, a forma como pressionou o adversário, não permitindo que o adversário impusesse o seu jogo, até porque o Guimarães é sempre uma boa equipa, fez com que o Sporting fosse avolumando o resultado e, como o Miguel disse muito bem também, até o 2-0 o Guimarães nunca no 3-0 normalmente quebraram, porque o 3-0 já apareceu bem adiantado na segunda parte e o Sporting depois dominou o jogo como quis, mas foi uma exibição daquelas exibições de encher o olho. Eu como sportinguista fiquei muito orgulhoso daquilo que o Sporting fez em Guimarães. E mais à frente vamos também analisar esta exibição do Sporting, uma exibição que garante aos Leões a liderança do Campeonato Português de Futebol, mas há mais equipas do Sporting na liderança, até porque este foi um fim de semana perfeito para o conjunto das modalidades do Sporting. Vamos olhar então para também esses resultados garantidos pelas equipas leoninas ao longo destes últimos 2-3 dias e que sustentam de facto a capacidade que o Sporting tem tido também de dotar estas modalidades
atividades de grande competitividade. Vemos, por exemplo, a equipa para além de futebol, a equipa de basquetebol que venceu, garantiu mais uma vitória, também no confronto com a Vitória de Guimarães, 112-71. A equipa de hóquei patins que bateu o rival Futebol Clube do Porto por 4-2, o Sporting B que venceu o Fontinhas por 2-1, o Vitória de Guimarães que acabou por ser derrotado pelo Sporting em voleibol. Há mais resultados também deste fim de semana perfeito, o voleibol que garantiu nova vitória, uma jornada dupla 100% vitoriosa para os Leões de Gersinho. Também a equipa de futebol feminino, nova goleada, 13-0, estão também na liderança. O futsal 8-1 sobre o futsal Azemeiros, estão também na liderança do respectivo campeonato. Ténis de mesa, mais um triunfo também por 4-0 sobre o Guilherme Abreu e o Sporting, a equipa feminina de hóquei patins do Sporting, que garantiu também uma goleada por 3-0 sobre o Tujal. O fim de semana perfeito, não são propriamente novidade, Miguel, estes fins de semana, ainda há pouco tempo tivemos um fim de semana também perfeito, só com vitórias. É uma sensação ótima, não é? É uma boa sensação, não é? Eu acho ótima. Acho que nos dá esta tal responsabilidade tranquila que falámos no início do programa e que dá a real dimensão do clube de Portugal e do mundo que é o Sporting, que não é só e não é apenas uma equipa de futebol, é um clube grande que luta em vários campos para levar a sua avante e conseguir a vitória. E é sempre de assinalar quando temos um fim de semana 100% vitorioso, não será o último, espero, e não foi com certeza o primeiro. Não foi com certeza o primeiro e é, no fundo, mais um fim de semana feliz para os adeptos do Sporting. E por falar em boas notícias, vamos a mais uma. Ruben Amorim está também em destaque, ele que foi considerado um dos 7 treinadores mais promissores pela ESPN. Uma notícia que marca a atualidade. O próprio Ruben Amorim comentou este tema em conferência de imprensa. O técnico leonino que surge ao lado de nomes como, por exemplo, Nagelsmann, treinador alemão, um dos mais cotados também do futebol europeu, e treinador do Leipzig, e outros que constam também nesta lista. Entre eles, entre estes 7 nomes, está o de Ruben Amorim. Para além dos resultados, há também este reconhecimento, Miguel, internacional. É esta a aposta do Sporting, porque é uma aposta do Sporting com o Ruben Amorim. Primeiro, acho que devemos relembrar o que disse o Ruben Amorim na conferência de imprensa, porque salvaguardou que o trabalho da equipa técnica é um trabalho de equipa onde ele é digamos, o expoente máximo, mas não deixa ter essa humildade, essa característica que nós vemos tantas vezes nos fora de série. E ele, de facto, tem um patamar de excelência, quer bater-se por ele e tem esse grupo que trabalham em conjunto. Mas, além de reconhecer, e obviamente o Ruben é um treinador promissor, é um grande treinador, mas há que reconhecer quem o contratou, diria eu, que em março passado, quando ainda não haviam estas notícias e não havia sequer uma liderança do campeonato, nem algumas vitórias para os adeptos saborearem um bocadinho, foi muito... A opção Ruben Amorim foi muito criticada e não deixa de ser curioso que, passados 6 meses, os reis da crítica já estão a fazer marcha atrás e a dizer que, se calhar, foi uma boa opção. Este é mais um reconhecimento do valor do Ruben. Esperamos, obviamente, que continue a revelar todo o seu valor e a dar-nos estas vitórias semana a semana, que é isso que todos trabalhamos para isso. O Ruben Amorim, por muitos anos no Sporting, é a pergunta que os adeptos fazem, esse também é o desejo do Sporting, naturalmente. Miguel? Acho que sim, mas isso acho que temos que perguntar ao Conselho Diretivo e ao Ruben Amorim. Neste momento está toda a gente muito contente com ele e acho que a ideia que ele tem passado de trabalho, semana após semana, com os pés bem assentos na terra, acho que é o caminho que devemos seguir e cá estamos agora para ver o que é que isto vai dar. Manuel, não surpreende esta eleição, esta distinção para Ruben Amorim? Não me surpreende. Falaste aí do nome do treinador do Leipzig, é um treinador que eu tenho admirado já há 2 ou 3 anos. Ainda ele estava no Hoffenheim, já fez um trabalho excelente, de facto é um grande treinador. E o Ruben Amorim é fiel aos seus princípios. O Ruben Amorim sempre disse que, independentemente do que acontecesse, o processo de jogo, o modelo de jogo dele seria aquele e ia trabalhar nesse sentido. E escolheu os jogadores que ele mais ou menos gostava para o próprio modelo de jogo, e o que acontece é que ele tem tido sucesso na nossa equipa, como teve no Braga nos meses que ele praticamente começou a treinar a sério no Sporting de Braga, onde teve meio de 2 meses, e quem ganha no Estado da Luz, quem ganha no Estado das Antas, pelo Sporting de Braga, naturalmente tem que ter valor. Ruben Amorim tem uma coisa que para mim é fundamental no sucesso de um treinador.
é liderança. Para mim, a liderança são 75% do valor do sucesso que uma equipa de futebol pode ter. E ele, nesse aspecto, nota-se a entrada dos jogadores, a alegria que os jogadores entram para jogar, nem que seja 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Isto tem a ver com liderança. Isto tem a ver com liderança. A alegria que eles entram, que os jogadores entram. E muitos deles até metem golos depois de entrar. Não entram com aquela azia, como eu costumo dizer, aquela azia. Portanto, isso nota-se, é saudável dentro de um grupo de trabalho. E outras coisas, eu não gosto de realçar quando a equipa coletivamente está muito bem, como está, não gosto de realçar individualidades. Mas há individualidades, naturalmente, que são importantes até no bom momento coletivo. Quando as coisas estão um bocadinho emperradas, é um desses jogadores que normalmente tira um coelho da cartola e faz... E o discurso do treinador também ajuda a que as individualidades expressem essas características. Lógico, ele com a sua liderança dá liberdade aos jogadores dentro das regras que ele gosta para o modelo de jogo dele, mas dá-lhes liberdade para, no jogo ofensivo, fazerem aquilo que lhes bem apetece, porque também aquilo não pode ser com rotinas. Muitas vezes nós não podemos fazer sempre os mesmos movimentos. Há jogadores que nascem para jogar futebol. E os que nascem para jogar futebol de um momento para o outro, o treinador, ele faz uma coisa que o treinador não quer, mas é para o benefício da equipa e muitas vezes resolve um jogo e com um gol espetacular, uma jogada espetacular, e resolve um jogo e pronto, e acho que... E não se pode privar também os jogadores dessa individualidade. Nem ele priva. Nem Rubén Amorim faz isso e a verdade é que muitas destas individualidades são jogadores da Academia. A Academia do Sporting está também em destaque e que tem tido reconhecimento internacional. O Sporting é o clube português com mais jogadores formados pelo clube a atuarem nas 5 principais ligas europeias. O Sporting que surge em 9º lugar nesta lista, a lista que tem vários clubes e que é liderada pelo Partizan de Belgrado, sendo que o Sporting lidera não só nestas Big Five, mas também nas 31 ligas europeias. Acaba por ser o Sporting Clube Português mais bem posicionado neste ranking. Miguel, mais uma notícia que deixa realmente os adeptos do Sporting felizes e que sustenta a aposta que tem sido feita cada vez mais visível. Temos falado sobre isso. Nas últimas convocatórias, inclusive, cerca de metade, até mais, dos jogadores convocados são formados pelo clube. Sim, era uma promessa, enfim, do Conselho Diretivo, uma promessa eleitoral de fazer um plantel onde tivesse um terço desse plantel formado no Sporting. Acho que é unânime que os jogadores formados no Sporting e estes jogadores que estão neste plantel são jogadores de qualidade, são apostas do clube e esperemos que brevemente sejam apostas também da Seleção Nacional. Mas acho que é sempre de louvar, o Sporting vai continuar a ser um clube formador e, como digo, temos feito vários processos de renovação da nossa formação, seja pelo aparecimento da equipa B, pelo investimento tanto na academia como no polo EUL e por isso acho que temos tudo para continuar este bom caminho que o Sporting tem trilhado ao longo dos anos. Renovações como Gonçalo Inácio e Luís Maximiano foram as últimas a serem anunciadas. Sim, faz parte de um planeamento executado, diria, que o Sporting tem feito várias renovações a vários níveis, tem feito contratos de formação, contratos profissionais, vários contratos de jogadores que estão na equipa principal e acho que é um fator de segurança para nós sportinguistas vermos que várias destas pérolas têm contrato até 2025. Por isso acho que é uma estratégia que vai dar resultados, estão seguros, estão no Sporting e o que nós queremos é que tenham todas as condições para trabalhar e para vencerem os jogos. Nestes 24 jogadores que o plantel é composto, 11 são da formação. Está tudo dito, não há equipa nenhuma que tenha isto. Sporting então um clube português com mais jogadores formados pelo clube a atuarem nas principais ligas europeias. Este é um dos temas que marca a atualidade, mas vamos ter mais a serem comentados neste Raio-X Sporting. O Sporting confirmou em comunicado ter recebido buscas da PJ em Alvalade no mesmo dia em que o Benfica e o Santa Clara também foram alvo de buscas. Daqui a pouco, Miguel Braga comenta os 2 processos no Raio-X Sporting.
Eduardo Quaresma, jovem defesa central, é um dos jogadores formados pelo Sporting, ainda há pouco falávamos sobre eles, e é um jogador que, Miguel, tem passado por alguns contratempos neste arranque de temporada, lesão, esteve também com Covid-19, teve um tempo longo afastado e, entretanto, neste fim de semana acabou por atuar pela equipa B. Esta utilização faz parte de uma estratégia, digamos assim, para a recuperação física do jogador? Sim, diria que era normal. Temos de nos lembrar que o Eduardo Quaresma tem 18 anos, que é uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas esquecem, e o Eduardo Quaresma é um jovem de 18 anos, que acabou a época em bom plano, mas que no início desta época, como tu disseste bem, teve duas... Enfim, primeiro teve a infecção por Covid-19, depois teve uma lesão ao serviço da seleção e tem estado no banco. Quem está dentro de campo está a jogar bem, merece a titularidade e acho que o Eduardo, para ganhar ritmo, jogou este fim de semana na equipa B e para quando existir a necessidade ele estar cada vez mais bem preparado. Acho tudo normal, não é nada de extraordinário. O Manuel Fernandes foi diretor da equipa B, portanto entende como ninguém este processo que acaba por ser natural, não é? Eu entendo e acho que deve ser assim. Não só o Quaresma, se houver um ou outro que também necessita de ganhar ritmo competitivo, nada melhor do que jogar futebol. E jogar futebol eles devem ter o prazer de jogar porque ele não é baixar, eles vão jogar com os colegas que se calhar são os colegas deles durante todo o trajeto da formação. E eu vi o jogo, eu estive a comentar o jogo e de facto é isso que o ano passado, ou há 2 anos, eu vi alguns jogadores da equipa B, da equipa principal, ir jogar à equipa B e aquilo dava-me uns arrepios de não poder dizer aquilo que pensava. Porque eles devem se sentir felizes, mas eu vi o Quaresma jogar com uma alegria... Viu comprometido e feliz. Ele foi o primeiro a abraçar logo no golo o Pedro Marques. Foi com uma alegria extraordinária, jogou como se estivesse a jogar na equipa principal. E isto é importante porque ele sabe que está a trabalhar para ele. E estando a trabalhar para ele, está a beneficiar até o grupo de trabalho. E penso que isto tem a ver também com o dedo do treinador, que tem uma estratégia definida e esta estratégia passa por isto. Qualquer um que baixe tem que ir para lá comprometido e a não pensar que é muito melhor que os outros que estão a jogar com eles. Miguel, entretanto, a imprensa esportiva fala numa possível saída de Cristian Borja, interesse de clubes brasileiros no defesa colombiano. Este interesse existe? Existe esta possibilidade de Cristian Borja sair do Sporting? Diria que o interesse num jogador do Sporting é natural, ainda para mais é um internacional pelo seu país. Diria que que o interesse é natural e que existem clubes interessados. Mas, ao que eu saiba, o Borja é jogador do plantel do Sporting e até este momento não havia nada de oficial e por isso deduzo que ele vai continuar com as cores. Falava-se também numa ida para o mercado brasileiro, que o mercado fecha para o futebol brasileiro, o mercado também encerra hoje, portanto essa possibilidade até acaba por não ser todo possível de concretizar. O interesse em jogadores do Sporting acho natural, o interesse no jogador em concreto naturalíssimo, que é um jogador internacional, tem qualidade, mas até ver será o jogador do plantel do Sporting. Outras notícias, foi noticiado pelo Jornal Record, de que o Sporting já estaria a preparar, por fim, a oficialização da mudança de nome na Academia, que vai passar a chamar-se Academia Cristiano Ronaldo, que já tudo estaria pronto. Esta notícia é de facto verdade? O Sporting vai avançar para a oficialização neste mês ou não? Não. Nós, entretanto, caso as pessoas não tenham reparado, estamos a viver uma pandemia mundial, estamos em estado de emergência decretado pelo Governo e, por isso, até por uma questão de responsabilidade, não valeria muito a pena fazer um evento com a grandeza do Sporting e com a grandeza do jogador, de repente estarmos restritos e cheios de regras e as regras atuais que existem para este tipo de eventos. Por isso, o evento será feito a seu tempo, quando as circunstâncias o permitirem. E quando as circunstâncias permitirem um evento da dimensão que o Sporting merece e que também Cristiano Ronaldo merece? Sim. Aí faremos com certeza, mas não será este mês. Muito bem, fica aqui também este esclarecimento em relação a outra das notícias que foi avançada pela imprensa desportiva. Mais temas para comentar mais à frente no Raio X Sporting. O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto acusa o Sporting de subserviência ao Benfica. Palavras que vão ser comentadas mais à frente por Miguel Braga.
Vamos, entretanto, a outro tema que marca a atualidade e que diz respeito à realização de buscas. Hoje, no estádio José Alvalade, o Sporting já comentou este tema em comunicado, que eu passo a citar. A Sporting SAD confirmou a realização de buscas por parte da Polícia Judiciária às suas instalações, em causa um alegado crime de branqueamento de capitais referente ao período de 2011 a 2014. A Sporting SAD disponibiliza-se para colaborar com as autoridades para o esclarecimento de todo este processo. Congratulamos-nos com o esforço do Ministério Público e das autoridades competentes em prol da verdade desportiva e da transparência, contribuindo para a dignificação do futebol português neste e noutros processos. Isto no mesmo dia em que a Polícia Judiciária fez novas buscas a mais clubes do principal escalão do futebol português e não só, desde logo ao Benfica e ao Santa Clara. Uma notícia começou por ser avançada e, entretanto, confirmada pelos próprios clubes pela revista Sábado. Em causa estarão, então, alegadamente, 2 processos que visavam os negócios de 3 jogadores líbios e suspeitas de corrupção, no caso Mala Tchau. Entretanto, já ao longo desta noite, também a imprensa desportiva avança a realização de mais buscas, neste caso às instalações da Académica, mais uma vez, neste caso, alegadamente por negócios envolvendo transferências de 2 jogadores entre os 2 clubes. Foi então um dia cheio de buscas, Miguel, mas estes processos são processos diferentes. Sim, são processos bastante distintos e diria mesmo que não têm nada a ver um com o outro. Ficará por explicar, mas caberá ao Ministério Público, à Judiciária, às autoridades explicarem o porquê de fazer estas buscas no mesmo dia, que criou alguma confusão em algumas cabeças, inclusivamente num ex-vice-presidente do Benfica, que terá dito qualquer coisa do género, que até que lhe provem o contrário, não acreditem que Sporting ou Benfica tenham feito corrupção desportiva. Mas esse vice-presidente do Benfica, com certeza mal informado, não saberá que o crime que poderá estar em causa, no caso do Sporting, é um alegado branqueamento de capitais referente ao período de 2011-2014. No caso do Benfica, já é um bocadinho diferente e, enfim, e um dos crimes, ou uma das suspeitas dos crimes que vieram na imprensa, é o crime de corrupção desportiva, o que, em termos de instituições de desporto, deveria ser aqueles que as pessoas menos se orgulham e que deveriam querer ver resolvidos rapidamente e não encarar isto, como li também por parte desse ex-dirigente do Benfica, de diligências normais no Estado de Direito. Enfim, acho que os processos, infelizmente, na nossa justiça demoram muitos anos, às vezes anos a mais, às vezes não acabam em nada e há depois esta incompreensão por parte do público relativamente a possíveis ilícitos que tenham sido praticados. Os processos não têm nada a ver um com o outro e por isso não percebo sequer como é que há antigos dirigentes que tentem fazer esta colagem. Essa colagem, já agora, foi algo que o Futebol Clube do Porto tentou, enfim, não percebo muito bem qual é que será a estratégia, mas vivem obcecados com uma possível aliança ou até chamaram de subserviência do Sporting ao Benfica. Eu acho que já fui aqui claríssimo e acho que, pensando um bocadinho, enfim, de todas as vezes nós somos claros aqui e garantimos que não existe aliança entre o Sporting e o Benfica e o Porto continua sempre a dizer que existe. O que me apraz dizer com isto tudo é que o Futebol Clube do Porto adoraria com certeza que o Sporting tivesse colado ao Benfica. Fazendo fé nas declarações do Presidente do Conselho Fiscal do Benfica, o próprio Benfica adoraria que o Sporting tivesse colado ao Benfica, mas nós só estamos apenas colados aos nossos valores. O nosso caminho, enfim, é claro, os nossos valores são conhecidos, a nossa postura é conhecida e o que parece é que esta independência do Sporting relativamente ao poder estabelecido do futebol português incomoda muita gente. Mas falavas, deixa-me voltar aqui um pouco atrás, Miguel, ainda em relação às buscas. Depois também vamos avançar aqui para as declarações do Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Benfica. São buscas que, como dizias, são processos completamente diferentes, mas que acabam por acontecer no mesmo dia. Isto é uma coincidência, esta questão do timing da... A Procuradoria-Geral da República pode explicar isso melhor do que eu, com certeza. A Polícia Judiciária, enfim, as autoridades do país explicarão porque é que fizeram tudo isto no mesmo dia. As buscas que foram feitas ao Sporting, repito,
terão a ver com o possível crime de branqueamento de capitais no período de 2011 a 2014. Ponto final, parágrafo. Em relação, então, voltando aqui às declarações do Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Benfica, que no fundo criticava a posição, aquilo que disseste, basicamente no último programa, e a posição que acaba por ser a posição institucional do Sporting. O que incomoda ao Benfica é esta independência do Sporting e o facto de nós não abdicarmos dos nossos valores, nem pelo Benfica, nem pelo Porto, nem por ninguém. São os valores do Sporting e nós vamos nos bater com eles sozinhos, se for caso disso, dentro da nossa sociedade e dentro do mundo do desporto, obviamente. Mas porquê é que achas então que o Futebol Clube do Porto insiste nesta visão e que mais uma vez volta a carregar, a bater nesta tecla de uma aliança entre o Sporting e o Benfica? Se calhar é uma aliança que existe entre o Porto e o Benfica em tentar colar o Sporting ao Benfica, não sei, estão obcecados com esta colagem. Coisa estranha. Muito bem, avançamos para novo tema que marca a atualidade. Estamos em estado de emergência e a propósito disto, as notícias também vão saindo a propósito de um possível regresso do Presidente Frederico Varandas, enquanto médico e também capitão, à ação no campo de batalha, por assim dizer. Ele que já esteve em ação na primeira vaga da pandemia e esteve inclusive no Hospital das Forças Armadas. Existe de facto a possibilidade de ser de novo chamado Presidente do Sporting ou de ele se voluntariar para mais uma vez servir o país nesta fase tão delicada? Se há coisa que é pública é que o Presidente Frederico Varandas, tem dado o seu contributo ao país em várias alturas da sua vida e tem-se disponibilizado para isso. Novamente, se voltar a ser chamado, será o primeiro a avançar, com certeza. Isso aí acho que é uma garantia que todos nós temos. Já vimos isso no passado, no último estado de emergência. Ele tem o currículo. Não deverá ser esta a palavra certa em termos militares, com certeza, mas tem o currículo que o prova. Já foi condecorado por préstimos ao país e, como lhe digo, se for chamado, será com certeza o primeiro a ir. Mais uma vez, como na altura, na primeira vaga, a questão que se coloca da compatibilidade de funções, se na altura foi possível, nesta será muito mais, tendo em conta que as restrições são menores em relação a essa primeira vaga. E até porque esse assunto já foi resolvido com a primeira chamada, e está resolvido, digamos assim. Não é quem tenta criar esses fantasmas, será compatível ou não, já foi no passado, será com certeza no presente e no futuro. Para terminarmos esta análise dos temas, Miguel, vamos à recusa, ao indeferimento do Tribunal da Relação do recurso apresentado pela Agência de Intermediação e de Representação dos Jogadores Socas, o tal diferendo envolvendo transferências de Nani, Piccini e também William Carvalho. Ora, pedi a esta empresa... A grande coisa, desculpe interromper, é que não há um diferente do Sporting relativamente às 3 transferências. Existe, sim, um litígio referente a uma, porque o Sporting não reconhece essa dívida. O Betis, do William Carvalho. E o que estes empresários muitas vezes tentam fazer este tipo de pressão pública, com pedidos de insolvência da SAD, etc., para levarem a sua avante. Tiveram azar, porque, não é uma questão de azar, é uma questão de fizeram uma estratégia errada, porque a estratégia não dá frutos, o Sporting não é um clube insolvente, a SAD não é uma SAD insolvente e o Tribunal não lhes deu razão. E esta decisão reforça esse entendimento do Sporting? Reforça, porque basta ver qual foi a decisão para se perceber onde a Justiça se baseou para dar este caso, e volto a dizer, o Sporting tem feito várias tentativas de acordos relativamente a dívidas que poderá ter e, neste caso em concreto, só não o fez por recusa da própria Socas e por tentar incluir num pacote algo que não tem direito. Muito bem, ficam assim analisados os principais temas da atualidade Sporting. Vamos agora centrar-nos na exibição e na goleada dos Leões nesta jornada em Guimarães. Foi uma goleada, foi uma grande exibição e garantiu ao Sporting a manutenção no primeiro lugar do campeonato nacional. Chama, entretanto, à conversa para este raio-x Sporting o comentador João Olivença, que já está connosco, também preparado para analisar alguns dos principais enfoques desta exibição. Daqui a pouco, e como habitual, João, vais falar sobre alguns dos comportamentos da equipa, mas em traços gerais começo por te perguntar como é que viste esta exibição? Houve de facto aqui um crescimento, uma subida de patamar do Sporting em relação aos últimos jogos? Boa noite, André, boa noite ao Miguel, ao Manel e ao Pedro e a todos os adeptos do Sporting, a todos que nos estão a ver em casa pela Sporting TV. O Sporting teve uma primeira parte que foi efetivamente muito boa, independentemente depois de algum equilíbrio por parte da equipa do Guimarães. Eu discordo muito daquilo que são as frases
do João Henriques daquilo que foi a análise ao seu jogo. Acho que o Sporting foi claramente superior em toda a partida. Acho que a forma também como conseguiu contornar o facto do posicionamento muito adiantado da equipa do Guimarães ajudou muito a que o Sporting criasse situações de gol. Há aqui um ponto que me parece importante, André, é que eu não vou dizer nada que os analistas dos diferentes clubes não saibam ou já não tenham observado, é que o Sporting, quando pressionado, joga muito melhor porque tem muito mais espaço. As equipas contrárias têm cerca de 50 metros nas suas costas, têm linhas defensivas próximas da linha do meio campo, que lhes dá muito espaço para trás, e os três jogadores do Sporting, habitualmente o Nuno Santos, o Pote, o Sporar, mas também muitas vezes o Tiago Tomás ou o Jovane, ou até as incursões do Nuno Mendes e do Porro, permitem que eles corram muito tempo com a bola, com muito espaço, com muita capacidade. E muitas vezes é isto que o Sporting faz, que permite que o Sporting tenha várias situações de golo. E a mim o que me causa ainda mais algum espanto, como é evidente, é o facto de como é que as equipas, sabendo isto, ainda continuam a apostar numa estratégia que passa por pressionar a zona de construção do Sporting e permitir 50 metros nas costas quando os jogadores do Sporting estão de frente para a baliza contrária e as equipas e os defesas da equipa contrária estão de costas, porque é normal que assim seja, porque estão a olhar para a bola, ver onde é que a bola está, e que deixem tanto espaço. Outra das situações é que a zona de criação do Sporting, de oportunidades, a zona de criação de oportunidades de golos do Sporting é geralmente junto dos seus centrais. Até aconteceu, inclusivamente até a Adana, fazer um passe para Pote para fazer o golo. Portanto, aquilo que nós observamos muitas vezes dentro dos jogos do Sporting é que o Sporting tem sempre muito espaço para jogar, mérito seu dos seus jogadores da qualidade coletiva e individual, mas também nós temos a observar que as equipas contrárias vão ao engodo da estratégia do Sporting. E aí eu concordo que o Guimarães, ou o Vitória Sport Clube neste caso, só possa jogar de acordo com aquilo que o Sporting permite. E o Sporting não permite jogar muito. Não permite roubar a bola porque a zona de criação é muito recuada do que a maior parte das equipas faz, e não permite porque depois obriga a equipa contrária a pressionar no seu meio campo. E isso, ou melhor, no meio campo contrário. E isso faz subir a linha defensiva. E o Sporting lá está, com a capacidade que os jogadores têm rápidos a atacar o espaço, com muito boa qualidade, criam várias situações de gol. O Sporting marcou 4 golos, e eu acho que não é crime nenhum dizer que se fossem 6 ou 7, o Sporting podia ter marcado facilmente. Recordo-me da situação do Tiago Tomás, recordo-me da situação do Nuno Santos também, uma situação de 4-3 que deu inclusivamente aí a repetição, recordo-me de um remate também de Pedro Gonçalves. Portanto, nós estamos só aqui a falar, a juntar aos 4 golos mais 3 situações que são claras de golo que infelizmente não aconteceram. Portanto, eu acho que o Sporting foi claramente superior por estes motivos, por muito do seu mérito, muito mérito próprio que tem, mas também, e a realçar, o meu espanto de equipas como o Vitória de Sport Clube ainda terem a capacidade de arriscar a pressionar daquela forma, e o João Henriques é um treinador com experiência e deveria saber que é algo que não pode fazer com equipas com esta confiança e com esta capacidade individual. Vamos então, João, a esses 2 momentos que nos trazes para, mais uma vez, explicar os comportamentos e a exibição da equipa do Sporting. Sim, André, o Sporting começou com um 11 base, um 11 em 3-4-3, portanto parece-me que esse é o 11 que mais forte que o Sporting tem, o Sporting que joga com os 3 centrais que nós habitualmente sabemos, que são responsáveis muitas vezes pela parte da construção do jogo, que a bola a sair do seu guarda-redes, do Adane, mas também são muito experientes a lançar a bola na frente, a procurar o tal espaço nas costas da linha contrária, da linha defensiva contrária, que a tal linha que está geralmente a 45, 50 metros, que é muito difícil de recuperar para os centrais e que os jogadores do Sporting aproveitam sempre muito bem. São estes 3 jogadores, individualmente, com boa capacidade de lançar longa bola, inclusivamente o Fedal, o Coates e o Neto, estão a surpreender nesse sentido, porque nós olhamos para eles e dizemos que o Sporting tem alguma dificuldade a construir, mas depois quando os vemos a lançar longo, a bola cai certinho e direitinho nos jogadores da frente. Depois temos aqui os dois alas, os 2 jogadores que jogam nos corredores. O Pedro Porro ataca muito bem, é como se fosse um extremo a ocupar o corredor do lado direito, ou faz o corredor todo, consegue recuar fazendo uma linha defensiva de 5, mas consegue estar próximo do momento ofensivo, criando mais uma solução no corredor direito. Nuno Mendes, exatamente igual. Os 2 jogadores são muito idênticos nas suas ações que põem sem bola e executam muito bem o modelo de jogo. Depois, e agora aqui é que eu acho que está o segredo da equipa do Sporting, reside principalmente no posicionamento defensivo do Palhinha, que é um jogador de equilíbrio, quer no corredor central, mas também nos corredores, quando por exemplo sobe Porro ou sobe Nuno Mendes, e depois João Mário, um jogador de transporte
mas que também é um jogador de último passe. Isto é raríssimo hoje em dia. Nós vemos muitas vezes os médios que são jogadores de transporte, jogadores que levam a bola, mas depois no último passe não são tão fortes. O João Mário tem estas duas características. E ainda assim, que não seja um jogador que defensivamente seja muito assertivo nos duelos individuais, é um jogador que imediatamente recua para a zona de proteção da linha defensiva. Depois os três jogadores da frente são três jogadores que nós sabemos e já temos falado disto recorrentemente, são três jogadores que atacam muito bem o espaço, estão muitas vezes próximos da zona de finalização, como eu referi no momento anterior. Posteriormente, o Sporting, quando faz algumas alterações, e aqui há alguma dinâmica coletiva que é muito interessante de analisar, é que o Sporting, neste jogo em específico, colocou Mateus Nunes, e já não é a primeira vez que o faz, mas colocou Mateus Nunes a jogar próximo do Tiago Tomás e do Giovane na frente. São três jogadores, são dinâmicas completamente diferentes ofensivas. Aqui Mateus Nunes é um jogador de desequilíbrio, de velocidade, é mais um jogador de transporte, é um jogador que carrega mais o jogo levando a bola e que permite que outros jogadores iniciem momentos de marcação. O gol de Giovane é um gol muito claro nesse sentido. Mateus Nunes assume a bola e depois consegue carrega a bola, leva jogo, controla a bola e depois espera o momento correto para fazer o passo para Giovane para finalizar. Eu acho que a entrada posterior de Daniel Bragança a arrastar Mateus Nunes para o lado esquerdo ajuda em alguma forma a que o Sporting tenha mais um jogador que joga na frente, mas que seja um jogador de ligação principalmente com os outros dois jogadores, neste caso o Tiago Tomás e o Giovane. E depois falar de Plata. Plata continua a entrar para o lugar de Porro. Eu acho que é uma das soluções a jogar quer no lado de Porro, quer no lado de Nuno Mendes. Dificilmente eu estou a ver Plata a jogar nos três jogadores da frente, mas é algo que, certamente, com as melhorias do modelo e da percepção do jogo, ele poderá jogar. Portanto, o Sporting apresenta aqui um banco que, apesar de nós olharmos muitas vezes e podemos dizer que se calhar não são grandes soluções, muitas vezes há adeptos do Sporting que dizem que não são grandes soluções, eu olho para o banco do Sporting e vejo jogadores a entrar com dinâmicas muito boas, são jogadores muito assertivos, muito rápidos, jogadores que atacam muito bem aquele espaço que a linha defensiva deixa, e são jogadores que vêm buscar o jogo, que vêm dar uma linha de passo aos jogadores do meio campo. Seja ele o Palhinha ou o João Mário, seja ele o Daniel Bragança ou o Mateus Nunes ou o Palhinha, são jogadores que apoiam muito bem essas zonas. Eu acho que o Sporting tem muito equilíbrio nos jogadores que tem, e eu acho que as características individuais dos jogadores são muito próximas daquilo que Ruben Amorim quer, e por isso o sucesso do Sporting é tão evidente. A juntar, André, só para terminar, ao facto motivacional. Eu acho que esse é claramente gritante. Os jogadores do Sporting acreditam no que estão a fazer, confiam no que estão a fazer, por isso as coisas também saem com muita naturalidade. Os jogadores que entraram, de início, os jogadores que entraram na segunda parte, todos eles foram influentes, João, então, nesta goleada do Sporting, que contou com uma arbitragem sem grandes casos, arbitragem, como sempre, que vai ser comentada mais à frente pelo Pedro Azevedo. Na jornada que cimentou a liderança isolada do Sporting Clube de Portugal na Liga Portuguesa, o antigo árbitro Pedro Azevedo volta a comentar os principais casos de arbitragem. O raio-x aos lances da sétima ronda é feito já daqui a pouco, neste raio-x Sporting. Antes da arbitragem, mantemos-nos neste Vitória de Guimarães Sporting, que teve naturalmente Pedro Gonçalves, mais uma vez como o grande protagonista, é o melhor marcador do campeonato. 7 golos para este jogador, que não é um avançado, é um médio, mas que está de facto em grande evidência na equipa leonina, está também em grande evidência já na imprensa internacional. Aqui vemos esta notícia, este destaque do diário madrileno AS. Pote, a nova pérola do futebol português, Pote de canterano, de jogador formado pelo Valência, ou que passou pela formação do Valência, a líder e melhor marcador do campeonato português. São notícias que vão chegando lá fora, naturalmente, em função, Manuel, deste grande arranque de Pedro Gonçalves com a camisola do Sporting, em Guimarães, mais uma vez, decisivo. É verdade, André, o campeonato português hoje é um campeonato apetecido pelos grandes clubes, aqueles clubes que têm poder económico. E se não vejamos os jogadores que estão a jogar com sucesso, o Bruno Fernandes, este miúdo agora do Liverpool, o Diogo Jota e vários jogadores. E isto faz que os olhares das grandes equipas estejam direcionadas para Portugal. E quem está a dar nas vistas em Portugal neste momento de facto, o que está a dar mais nas vistas é o Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves nasceu para jogar futebol. Eu hoje, por acaso, estive a ver uma reportagem no Canal 11 em que falou a mãe dele,
uma senhora humilde, a mãe dele, falou um treinador dele. E, de facto, em primeiro lugar, é preciso nascer para jogar futebol. Quando se é craque, mesmo craque, é preciso nascer para jogar futebol. E depois, é o aperfeiçoamento do trabalho que os treinadores que ele teve vão-lhe ensinando, vão-lhe retificando, mas há uma coisa que está nele, de facto, um jogador é imprevisível, um jogador que nunca sabe o que é que ele vai fazer. Portanto, aquele rolemã que há dos 3 jogadores da frente, e ele não é um jogador, é um médio ofensivo, e nesta posição, jogar no triângulo, do vértice esquerdo do triângulo no ataque, ele joga numa posição onde ninguém o consegue encontrar, porque ele é muito perspicaz a sair das marcações, e depois é um jogador que tem uma qualidade de passe extraordinária. Ele não só faz golos, porque... De pé esquerdo, de pé direito, e mais, é que isto para se fazer golos é preciso saber colocar o pé na bola. E ele coloca melhor que ninguém. Ele tem uma intuição para finalizar, colocando o pé de uma forma em função da distância que está da baliza. Portanto, ele está um bocadinho longe da baliza, põe o pé de uma forma para a bola apanhar mais força. Se estiver perto da baliza, coloca a bola de uma forma correta. Portanto, eu acho que Pedro Gonçalves vai infelizmente para o Sporting, se calhar, vai ser tipo Bruno Fernandes, vai ser bem vendido de certeza, mas agora eu acho que ele está imbuído neste espírito que estão todos, isso nota-se no grupo de trabalho, estão imbuídos no espírito de, como o Sporting já não é campeão há 19 anos, eles querem ser campeões. Nota-se nisto do Sporting. Se não for este ano, é para o ano, sem stress, a pensar já jogo a jogo, chegando ao último terço do campeonato. Eu digo sempre isto. Qualquer equipa, jogo a jogo, chegando ao último terço do campeonato, estamos numa situação privilegiada, vamos assumir aqui. Aqui assumo. Agora não. Os outros gastaram muito mais dinheiro que nós estamos uma equipa de jovens que precisam de equilíbrio emocional e o Rubén Amorim está a conduzir muito bem a mentalidade destes jogadores. Só para finalizar, em relação ao Pedro Gonçalves, as portas da seleção estão cada vez também mais abertas. Eu acho que sim. Acho que se Cristiano Ronaldo não for convocado porque magoou-se no jogo, até pode ser já neste jogo, até porque ele está no Sub-21 e possivelmente Fernando Santos irá repescá-lo ao Sub-21, porque ele já merece uma oportunidade, já começa a justificar. Pedro Gonçalves em grande destaque nesta equipa do Sporting. À X-Arbitragem vamos à análise com o nosso especialista e antigo árbitro Pedro Azevedo, que já está connosco. E vamos começar pela vitória de Guimarães. Sporting, Pedro, 8 minutos, um possível penalti para os Leões. Sim, aos 8 minutos temos um lance de ataque do Sporting pelo lado direito. Sporar cruza a bola para o interior da área, onde Mumin corta a bola com o ombro ou a parte superior do braço. Portanto, na semana passada tivemos a oportunidade de ver, o International Board clarificou as zonas em que há ou não infração e neste caso claramente não há infração. Portanto, o árbitro deixou isso seguir bem o jogo, dado não haver infração. Portanto, decisão correta. Não há razão para assinalar pontapé de penalti. Vamos ao gol do Sporting, o primeiro, marcado por Nuno Santos. É um gol legal? Aos 11 minutos? Sim, é um gol legal. Este lance tem 2 momentos, ambos de fora de jogo, para análise. E para ajudar nesta análise, acho que é relevante relembrar que a Lei 11 define que o jogador, para ser considerado em posição de fora de jogo, tem que estar no meio campo adversário, à frente da linha da bola e à frente do penúltimo jogador. Neste caso, no primeiro momento, há um passe de Sporar para Pedro Gonçalves à saída do meio campo e o Pedro Gonçalves está em posição regular pela posição do penúltimo defensor. No segundo momento, Pedro Gonçalves passa a bola para Nuno Santos e Nuno Santos está em posição regular porque a bola está 83 centímetros adiantada em relação à posição de Nuno Santos. Portanto,
Nos 2 momentos de avaliação, a equipa de arbitragem esteve bem, no caso o árbitro assistente. Golo bem validado por parte da equipa de arbitragem. Golo limpo então para o Sporting aos 36 minutos, um lance envolvendo Mensah, uma falta que foi assinalada, mas que não teve sanção disciplinar. Sim, deveria correto. ter tido. Correto, sim. O lance ocorreu junto à linha lateral, perto do meio campo. Mensah entra de forma negligente com a sola do pé no peito do pé do Pedro Porro. De facto, o árbitro assinalou o pontapé livre direto, mas ficou a advertência por fazer, portanto, ficou por mostrar um cartão amarelo a Mensah. Aos 39 minutos, um lance envolvendo Pedro Gonçalves e Ricardo Quaresma, um lance que ficou por sancionar, na tua opinião, deveria ter sido assinalado um livre direto? Sim, de facto, nesse lance, portanto, é um lance de ataque do Vitória pela esquerda. O Ricardo Quaresma vai junto à linha de baliza em direção à área de penalti do Sporting e há a intervenção de Pedro Gonçalves na tentativa de disputar a bola. A bola acaba por sair pela linha de baliza e o árbitro dá pontapé de baliza a favor do Sporting. No entanto, após rever as imagens, pode-se perceber que quando o Pedro Gonçalves interfere no lance, acaba por esticar o braço, atingindo o Ricardo Quaresma no peito. E, portanto, na minha opinião, aqui ficou por assinalar um pontapé livre a favor do Vitória e uma advertência a fazer a Pedro Gonçalves por cortar um ataque promotor, portanto, cartão amarelo também por exibir. Aos 68 minutos, o Sporting reclamou um possível penalti a favor dos Leões. Qual é que é a tua interpretação deste lance que envolve Mensah mais uma vez e Pedro Porro? Sim, portanto, é um lance na área do Vitória. Uma disputa de bola entre Mensah e Pedro Porro. Ambos utilizam o braço na tentativa de ganhar a posição. E é possível depois ver que Mensah coloca o braço nas costas de Pedro Porro. Num primeiro momento dá a impressão que há motivo para assinalar pontapé de penalti. Após a revisão do lance 2, 3 vezes, é possível ver que no momento em que o braço de Mensah está nas costas de Pedro Porro, ele já se encontra em queda e, portanto, é um lance complicado, há aqui muitas situações para análise. Portanto, nesta situação, creio que se deverá dar o benefício da dúvida à equipa de arbitragem e, portanto, aceitar a decisão. Antes de pedir a nota final do trabalho desta equipa de arbitragem, vou aqui perguntar rapidamente uma primeira opinião ao Manuel e também ao Miguel relativamente ao trabalho de Hugo Miguel. Qual é que é a sua apreciação global, Manuel Fernandes, desta arbitragem? Eu acho que não foi uma má arbitragem. O Hugo Miguel tem uma coisa que marca muitas faltas. Eu acho que ele devia de parar menos o jogo, até porque o jogo é mais bonito assim, sem grandes paragens. Mas eu acho que ele no geral, teve bem. Também não achei. Eu vi o jogo com muita atenção e possivelmente houve um lance ou outro que podia-me ter passado, mas no geral eu analiso o árbitro pelo geral e no geral eu penso que ele fez uma arbitragem boa. Temos falado muito de critério, Miguel. O Miguel teve critério neste jogo? Sim, acho que o critério foi idêntico. Depois, como o Manel disse, se marca muitas ou poucas faltas, estará aqui o Pedro depois para nos dizer que há um estilo de árbitro diferente do outro. Mas acho que nestes jogos e nos jogos que envolveram os principais candidatos ao título, temos de nos congratular também quando não há erros que influenciem o resultado e quando as equipas de arbitragem fazem o seu trabalho. Parabéns a todos. Tudo somado, Pedro, qual é que é a nota final de Hugo Miguel? Nota 4. Portanto, o Miguel é obviamente um árbitro muito experiente. A questão de marcar mais ou menos faltas, não há dois jogos iguais e o árbitro tem que saber ler o jogo para perceber se as deve marcar ou não. Eu acho que o que o Manel queria dizer, Pedro, era mais que o estilo do Hugo Miguel não será um estilo à inglesa. Sim, assim. de deixar jogar. Mas era aquilo que nós falávamos também no outro dia, que se calhar tem que haver instruções superiores para se tentar, enfim, não sei, nas altas instâncias do futebol e da arbitragem, como é que se quer encarar. Se quer deixar os jogadores mais livres, se querem, enfim, ter mais mão nos jogadores, mas, como eu digo, acho que o importante é termos 3 equipas dentro de campo e haver uma que não tem diretamente influência no resultado. E isso é o que é o importante. O Miguel não teve influência, portanto, qual é que é a nota que acaba por ter? Sim, nota 4. Foi uma boa arbitragem, um árbitro experiente que soube agarrar o jogo no momento certo e, portanto, nota 4 creio que se ajusta na perfeição.
Vamos então, Pedro, às arbitragens, uma análise global às arbitragens dos jogos do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto venceu o Portimonense por 3-1 e na arbitragem do Benfica-Braga, o Benfica que perdeu por 3-2 com a formação de Carlos Carvalhal. António Nobre e Artur Soares Dias, os dois árbitros em causa, qual é que é a apreciação que fazes do trabalho dos dois? Portanto, o António Nobre no Porto Portimonense teve também uma boa arbitragem, com pequenas falhas, nada de relevante. Há um lance que levanta especialmente algumas dúvidas, que tem a ver, portanto, é o lance que daria eventualmente o segundo golo do Portimonense, em que a Ailton está em situação de ataque, o Mensah ganha a posição, Mbemba ganha a posição e a Ailton agarra o braço de Mbemba, que cai. Se é o suficiente para a queda de Mbemba ou não, não fica a dúvida. Portanto, no caso, aceita-se. É questão de. É intensidade. Aquela mão do Beto nas costas, foi o Beto nas costas do coisa que faz gol. Nas costas do jogador do Porto. O árbitro marcou logo. Não é um gol anulado, mas marcou logo. Mas é tal intensidade que é diferente lá no norte do que é aqui do sul. Pronto. É um bocadinho diferente. Tiago, desculpa, aquela entrada do Pedro, do Sérgio Oliveira, que fez um grande jogo, não haja dúvida, aquela entrada de tesoura, que o rapaz vai ficar não sei quantos meses de fora. Aquilo não, é para vermelho direto e não foi. Honestamente não vi o lance, não posso dar. Não vi o lance. Mas eu vi bem. Portanto, posso dar a minha opinião na próxima semana em relação a esse lance. Vais analisar bem, porque é incrível, é que se fosse o Coates a fazer aquilo, se calhar hoje nos jornais diziam que foi a roçar o vermelho, foi a roçar. Este não, certinho, tudo a verde, é tudo verde. Estás a perceber? E por acaso foi uma entrada muito violenta. E, no entanto, o Sérgio Oliveira até é dos jogadores que menos pancada dá no gol. Mais algum caso que queiras analisar desse jogo, Pedro? Não. Este lance entre a Ailton e Mbemba, fica a dúvida se é o suficiente para a queda ou não do jogador. Em relação ao Benfica-Braga, que mencionaste, portanto, o árbitro foi Artur Soares Dias. No geral também foi uma boa arbitragem, sem influência no resultado, os golos não tiveram qualquer infração. Na minha opinião, as duas maiores falhas passam por 2 cartões amarelos por exibir. O primeiro aos 32 minutos, uma entrada, o Samaris, ao tentar impedir Paulinho de jogar a bola, atinge de forma negligente com o braço o Paulinho. E aos 61 minutos, no meio campo defensivo do Benfica, no momento em que Galeno procura disputar a bola com Otamendi, este faz um movimento de rotação e atinge com a mão a cara de Galeno. Portanto, ficam estas duas situações, estas duas falhas, mas ainda assim é uma boa arbitragem. Pedro, explica-me lá uma coisa que eu gostava de saber. Eu fui jogador de futebol. Eu sei ver quando é que um jogador faz assim com a mão para trás. Ou quando faz uma rotação e o braço vai assim. E não tem intencionalidade nenhuma de tocar na cara do jogador. Agora, o problema é que os árbitros, em determinados sítios, marcam faltas sempre para o mesmo lado. Sempre para o mesmo lado. Os árbitros, nessa situação da bola mão na cara, eu já vi muitas vezes, por exemplo, no Sporting, as mãos na cara e nunca são penalizados os jogadores adversários. Agora, noutros campos são logo penalizados. Portanto, há coisas que eles marcam logo, não sei porquê. Deixa-me só aqui perguntar, sim, Pedro, para concluir, para fazer aqui uma questão também ao Miguel. Não, isso é uma avaliação que é feita lance a lance, jogo a jogo, portanto, muito dificilmente temos 2 lances iguais, acaba por ser a avaliação do árbitro no momento. Mas não vale a intencionalidade? A intencionalidade é que vale. Sim, claro, é um dos fatores para a decisão, sem dúvida. Sim. Mas é fácil distinguir se há intencionalidade ou não.
Só que às vezes eles não interpretam da mesma forma para uns e outros clubes. E a propósito desta questão da intenção, Miguel, nestes lances de que falava o Pedro, nomeadamente num envolvendo o Samaris, nesse momento o banco do Sporting de Braga protestou veementemente, mas depois no final da partida, ao contrário, por exemplo, do que já aconteceu noutros jogos, inclusivamente com o Sporting, publicamente o Sporting de Braga não teceu grandes comentários, não teceu nenhum comentário à arbitragem, por exemplo, a estes dois lances. Eles guardam sempre os comentários para nós, é uma questão de carinho pelo Sporting e guardam sempre para nós. Terá a ver com isso ou com o resultado, pelo facto de terem ganho? Não sei, temos de lhes perguntar numa próxima oportunidade. Miguel, eu também estranho o Portimonense não reagir à lesão do jogador do Porto. Por causa da entrada de Sérgio Oliveira. Por causa da entrada de Sérgio Oliveira. Veremos se eventualmente nas próximas horas haverá reações. É assim que vamos terminar o Raio-X Sporting de hoje. Eu agradeço ao Pedro Azevedo, também ao Manuel Fernandes, ao Miguel Braga e ao João Olivença o facto de terem estado connosco mais uma vez. Muito obrigado.